paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você que está do outro lado aí mais uma vez, aos nossos alunos do Instituto El Shaddai. Se por acaso você ainda não está no nosso curso, entre outros cursos que nós podemos oferecer, o WhatsApp vai estar na descrição dessa videoaula. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Mais uma vez eu estou aqui na sede do Ministério Tirós, onde o pastor, meu amigo pastor Leandro, pastoreia. Nós estamos na sede de um trabalho aqui em Limeira e você também pode pertencer a essa grande família que nós estamos juntos aqui, tentando aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Pegue aí o seu material de apoio, aquela sua Bíblia. Qual é a versão de Bíblia que você tem? Coloque aí na descrição do vídeo. Quais são as versões de Bíblia que você está aí lendo no seu cantinho da sua casa, no seu trabalho, etc. Pegue o seu caderno de apontamento e também o seu caderno para as devidas anotações. Vai precisar de fazer sermões. Nós estamos numa aula de homilética. Nós vamos para a página número 9. Deus abençoe os nossos alunos aqui que estão mais uma vez conosco na página número 9. Mas antes, eu só vou ler aqui o título na página 8, que é o capítulo 5, a pós-modernidade, um desafio à pregação do Evangelho. Você já está olhando para a lousa? Não, calma. Calma que daqui a pouco a gente vai para a lousa e vai dar uma explicação sobre 3 pontos essenciais nessa aula que eu quero passar para vocês. A primeira parte que está na lousa, eu já falei algumas vezes, eu fiz um trocadilho muito atual. A segunda parte que está na lousa, eu também já falei, mas a final é o finish. Eu quero terminar com Jesus e é essencial para todos os irmãos que estão aqui nessa aula e você do outro lado também. Página 9, se prepare, nós vamos filosofar um pouquinho, eu preciso, para depois a gente ir para a parte prática, que certamente vai ser no segundo período dessa aula. Na página 9, nós vamos para o segundo parágrafo. Eu aconselho aos nossos alunos que têm o material, ler em casa. Eu me desdobrei, eu juntei muitos livros para passar um pouquinho sobre essa questão da pós-modernidade. Quero recomendar aos nossos amados irmãos que fazem online e a vocês também, um livro do pastor César Moisés, sobre o pós-modernismo e o pentecostalismo. É um livro que não é muito comentado no nosso meio e deveria ser, porque ele é um abre-alas, irmãos, para entender a pós-modernidade e o pentecostalismo atual. Esse livro não é de 10 anos atrás, é de um pouquinho mais, mas eu conheço bem o que eu estou falando, o pastor César Moisés, aonde eu indico esse livro aí. Estou até pensando em trazer alguns exemplares desse livro, é sensacional para entender um pouco mais dessa parte do pós-modernismo e o papel da igreja nessa era. É claro, irmãos, eu só vou dar aqui gotículas daquilo que eu li. O segundo parágrafo, vivemos num mundo em mudanças drásticas. 10 anos atrás, e vamos lá, irmãos, eu sei que vai passar isso no YouTube, não fique escandalizados. Então aqui é óbvio, é uma particularidade minha que eu estou expondo a vocês, do nosso livro, do nosso cunho, de próprio cunho. Só que não é para machucar ninguém. Vamos lá, para vocês entenderem. 10 anos atrás, insinuar a homossexualidade de alguém era uma ofensa inominável. Página 9. Hoje, quem é heterossexual quase tem que pedir desculpas por isso. É uma realidade. Eu sei que vai machucar alguém que de repente for lá no nosso canal. Não é para machucar ninguém, mas é uma realidade da era pós-moderna. Eu continuo. Hoje, quem é heterossexual quase tem que pedir desculpa. Os heróis das entrevistas, eu estou pegando firme aqui, tá? Nos órgãos escritos e nos programas de TV são, grande maioria, homossexuais. Os heróis das entrevistas são mais ou menos isso. Uma revista de circulação nacional dedicou 2 números seguidos ao homossexualismo. Até aí, irmão, pode expor o que quiser. Enfim, nós estamos num país de ordem laica, democrático, mas veja bem, um diretamente e o outro no bojo de uma reportagem sobre um cantor falecido por complicações decorrentes da AIDS. Não que eu estou atrelando somente ao homossexualismo, tem outros meios
Pode ser com uma seringa, enfim, injetável, etc. Mas veja bem onde eu estou querendo. Não pegue um pouco do vídeo aqui pelo todo. Vamos continuar. O tom era de desafio e de virtude. Fala-se do perigo de drogas, mas os cantores que morrem por overdose de drogas são mostrados como heróis. Isso tem a ver com homilética, falar da realidade. Nós precisamos de andar antenado. E eu não estou expondo nomes, mas você percebeu, irmãos, que os testemunhos por aí têm mais valor do que a palavra. Então, cuidado que nós temos que ter com os nossos testemunhos via púlpito. E hoje, irmão, alguns cultos nossos são gravados. O que eu quero elencar aqui, irmãos, que nada deve sobrepor as Escrituras. E devido à era pós-moderna que nós estamos vivendo, o relativismo entrando de sapatinho de algodão nas igrejas, quero dizer que isso que eu acabei de falar sobre o homossexualismo, eu não gosto de chamar de homossexualidade, e tem um promenor filosófico, que em off depois eu falo para vocês, aos nossos alunos do Instituto, é que é algo que a Bíblia combate, ponto final. Não vou entrar em detalhes, porque nós vamos comentar isso com um pouquinho mais de profundidade em outras aulas. Mas de repente, se você se deparar com um tema desse, boa parte do público não quer mais ouvir e vai falar que não é pecado. Adultério é pecado, fornicação é pecado, homossexualismo é pecado também. Só que as bandeiras estão sendo levantadas de uma certa forma que quem é hétero hoje não é normal. Não é normal. E Deus criou macho e fêmea e ponto final. É um ingrediente para se colocar em algumas pregações? Tem que ter coragem. Então eu quero desafiar os amados irmãos que estão nessa aula a pregar com coragem, como João Batista, como Pedro e como o próprio Jesus Cristo. Nós vamos aqui, irmãos, daqui a pouquinho, para a nossa lousa, identificar o que fazia grande diferença na pregação, pelo menos desses 3 nomes que eu citei. Vou continuar aqui lendo com vocês. Vamos para a página número 10. Página número 10, gente. Você também, abre a sua... Você não abriu por quê? Está com preguiça? Nada disso. Vamos trabalhar. Página número 10. Pós-modernidade mais o modismo. Eu coloquei aqui. E é claro, irmãos, eu peço para que vocês leiam em casa. Leiam em casa. O terceiro parágrafo novamente. Leia em casa o quê? O que eu não vou conseguir ler aqui. Eu tenho que correr, né, amados? Eu tenho que correr. Coerência é fundamental. Os jovens de hoje não querem mestre, querem testemunhas. Querem pessoas que creem nos valores que propagam. Eu peguei um pouquinho no pé do jovem, mas daqui a pouquinho eu vou alargar aqui as fronteiras. O negócio hoje, irmão, que a juventude hoje quer se identificar com tribos. E falando de igreja, nós devemos tomar muito cuidado, um cuidado especial com a nossa juventude. Eu louvo a Deus, irmãos, que pela primeira vez no Instituto, metade dos nossos alunos são jovens. É um recorde nesses anos dando aula. É um grande milagre. Aqui mesmo eu estou vendo 4, 5, 6 jovens. Graças a Deus por isso. Agora, o que deve identificar? Quebrar paradigmas é algo essencial para nós. Quem deveria ser os exemplos da juventude? Nós. Nós quem? Os mais velhos. Porque eles têm parâmetros, sem ofensas, de repente no Neymar, sem ofensas, hein, Neymar? Se você for ver meu vídeo aí. Mas tem ele como um parâmetro. Quero ser igual o Neymar. Agora dá uma olhada para a vida, desregrada, etc. É um atleta que deveria ser em alto nível. Os parâmetros hoje é de repente uma cantora que lá fora ganhou até o Grammy. Esse eu não vou dar nome, que vai me dar BO, problemas. Mas vocês sabem quem eu estou falando. E ela é conhecida não pelo que ela produz de cultura, mas porque ela mostra. Ela está sendo conhecida, lá o Brasil já tem uma taxa perigosa, irmão. Nós somos conhecidos como o país da promiscuidade, ou seja, o país do carnaval. E tem muita gente estudar no nosso país. E isso tem a ver, irmãos, com o púlpito? Claro que tem. Nós precisamos de defender, irmãos,
a palavra de Deus, e não ficar vinculado aos paradigmas. Eu vou falar sobre pragmatismo se der tempo no nosso primeiro período aqui da aula. Vamos continuar. Está esquentando, está esquentando. Quinto parágrafo. Pregamos o que gostamos. Olha, se eu fosse você, até grifava aí. Pregamos o que gostamos, ou que as pessoas precisam ouvir. Nós precisamos de pregar o que as pessoas precisam ouvir. O púlpito está dando respostas sérias ou é um falatório sobre religião? Cuidado com o religiosismo. Falei dos jovens, falei da bandeira que está sendo levantada e não tem como mais tirar essa bandeira. Vai crescer esse movimento? Não vai crescer. Vai crescer, irmão. É fim dos tempos. Estão torcendo a palavra de Deus. Vai crescer alguns movimentos que sejam mínimos, mas levantam uma bandeira muito forte. Falei das tribos dos jovens, isso reflete também na igreja, uma turma de A e turma B, e englobando, que eu falei que ia englobar toda a igreja, é que também tem essas tribos ou panelas no meio da igreja, e não deveria, e nós devemos pregar contra isso, só que tem que ter coragem. Mais uma vez, irmão, estou apelando para vocês, desafiando vocês aí, nobres pregadores. Eu tenho muitos pregadores que estão fazendo online, é grande maioria. Não estou machucando vocês, eu estou desafiando. Porque pregar isso numa igreja não é para qualquer um. Paulo denunciou lá na igreja de Corinto. Tinha tribos, facções. Tinha a turma de Paulo, de Cefas ou Pedro. Tinha a turma de Jesus, tinha a turma de Apolo. A igreja de Cristo, cheia de dons, estava dividida. Precisamos de pregadores que pregam contra a dissensão no meio da igreja. Eu estou provocando vocês, lhe dando temas. Vou procurar sobre isso. Veja se eu estou com razão. Eu só citei uma igreja. Mas a igreja, desde o início, teve divisões perigosas, irmão. Fique, irmão, sempre com a Bíblia. Vou continuar aqui, ainda um pouquinho de filosofia. Vamos lá. Com quem estamos preocupados? Com assuntos que nos dizem respeito ou com as necessidades dos ouvintes? De que se ocupa o púlpito? De Cristo ou de política denominacional? Para que usamos para glorificar a Cristo ou para enviar recados a outro? Desabafo. Púlpito não é lugar de desabafo. Eu vou dar exemplos aqui, espero chegar. E quem está com os nossos livros, fique à vontade. Eu dou pelo menos 4 tipos de pregações nocivas na igreja. E eu coloquei, a ponto de descontrair, ao meu lado de humorista, vocês vão ver aí, expresso em linhas, o tal do pregador metralhadora. Ele dispara para tudo que é lado. O negócio dele é matar crente e desabafar. Ele está de mal de alguém e desabafa. E usando, e bem usado, viu, Paulo? Bem usado. Viu, Donizete? Usando a Bíblia. Olha, irmão, aqui tem muito Caim. Diga para o seu irmão do lado aí, você não é Caim. E olha, ele já está cutucando. Irmão, um dia eu fui atacado na igreja. Não foi nessa igreja não, mas foi na igreja. Desabafo. Púlpito não é lugar por desabafo. Lembrando, irmão, nós estamos numa igreja. A igreja não é feita de anjo. Você pode dar problema para o irmão que você mais ama. Difícil ouvir isso, né? Você não é perfeito. Santo, eu acompanho o raciocínio. Sim, santo nós somos. Perfeitos não. Então eu posso pisar na bola com você. Querendo ser o seu melhor amigo, de repente, pisei na bola. É erro. E graças a Deus que nós podemos ainda recuperar e melhorar. Vamos continuar. Na página 10, irmão, ainda na página 10, o finalzinho da página 10, o púlpito precisa ser cristocêntrico. Cristo deve ser o foco das pregações. Cristo precisa voltar a ser o centro e o interesse da pregação. Veja, nós estamos numa era pós-moderna. É gostoso falar de filosofia, eu gosto de falar, mas não pode preencher o espaço da palavra de Deus. Tá? A economia e etc. Foi o que eu falei para vocês numa aula passada. Hoje nós estamos aí com PhDs em tudo que é área.
tudo que é área, por causa da informação, e não é conhecimento. Há uma distinção, eu acompanho aqui o raciocínio do Cortella, um filósofo católico, por sinal, só que ele consegue distinguir informação de conhecimento. Nós estamos cheios de informação, vem informação do Kawaii, dos Reels lá do Facebook, no Instagram, mas com pouco conhecimento. Guarda tanta coisa no HD, isso aqui eu vou ver depois, isso aqui também, isso aqui eu vou pegar, essa pregação é boa, nós vamos ter tempo, irmão. Você vai ver que você já salvou um monte de vídeo lá, e tem vídeo lá de 5, 6 anos lá que você nem viu. Olha essa pregação aqui, essa palavra aqui. Então, irmãos, nós temos necessidade de guardar o que nos traz conhecimento. Página de número 11. O terceiro parágrafo novamente, está me acompanhando aí? Página 11. Portanto, o pregador e a igreja, o objeto de estudo, homilética. Portanto, o pregador e a igreja precisam fugir do pragmatismo. Coloquei uma palavra aí, quem sabe não está vinculado ao seu vocabulário, você tem pouco conhecimento. Pragmatismo, sendo muito básico aqui, eu descrevo aqui melhor no nosso livro, é aquilo que está dando certo, eu vou colocar também. O que a maré dos pregadores estão pregando, uma língua estranha mesmo, vou colocar também uma língua estranha aqui no meio da pregação que vai dar certo. Eu estou falando, preste bem atenção, o que vem do céu, o que vem do alto, eu respeito. Línguas estranhas, irmão, existem. Nós falamos. Eu defendo uma hermenêutica e uma homilética pentecostal. É por isso que o pastor Leandro me deixou aqui também. Por esse viés pentecostal. Não duvido, propago e defendo biblicamente. Agora, inventar, tem. E muito, irmão. E muito. E muito. Deixa-se a palavra de Deus. De repente a pessoa não estudou o suficiente, não teve um devocional suficiente, viu, Ju? E aí faz o quê? Ele preenche o espaço que ele não estudou, e como ele sabe que está dando certo, porque é o pragmatismo, é uma palavra filosófica, é aquilo que estão fazendo, vou também no embalo, vou copiar, está dando certo, que mal tem? E aí preenche de línguas estranhas, e nunca mais volta na palavra, nunca mais volta. Eu acho que vocês conhecem gente assim, que pega um texto e nunca mais volta no texto. Ele viaja, até na maionese ele viaja, mas ele não volta mais no texto. Pregue o texto, irmãos. É muito básico que eu estou passando para vocês. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Não viaje na maionese. Vai começar a falar de Jesus, pegou o texto, termine falando do bom mestre. Aí não tem e preenche essas lacunas, às vezes com um testemunho, que às vezes hoje está muito, meu Deus do céu, nunca pensei que ia falar isso, mas está difícil para acreditar em alguns testemunhos por aí. Está difícil. É muita gente viajando na asa do anjo todo dia. Todo dia. E Miguel já está cansado, porque os irmãos estão contando. Eu vi no YouTube, eu vi. Pregadorzão, hein? Não posso dar nome que me dá rolo. E vocês gostam. Viajou na asa do Miguel levou ele. Miguel tem mais o que fazer lá em Israel, irmão. Vamos voltar. Voltando aqui no terceiro parágrafo da página 11. Portanto, o pregador e a igreja precisam fugir do pragmatismo. Estamos vivendo uma época que o mundo passou a avaliar tudo apenas pelo resultado, irmãos. Isso é pragmatismo. O importante é dar certo. Mas não tem que pregar sobre arrependimento, sobre pecado. Não, isso daí dá problema. Eu estou aqui ironizando, mas dá óleo. Não atrai. O estudo da palavra são para poucos, é tudo campeões, ó. Eu considero. São alunos do Instituto El Shaddai, são bênçãos, aqui também, ó, são pessoas de diferença, que fazem a diferença. Deus abençoe esse pequeno esforço de vocês aí. Continuo. É a filosofia do pragmatismo. O que é pragmatismo? Eu dito aí, o pragmatismo é muito semelhante ao utilitarismo. É a crença que os resultados é a utilidade. Estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para o pragmatista ou utilitarista, se uma técnica ou mesmo
o método produz o resultado desejado, a utilização de tal recurso é válida. Cópia daquilo que está dando certo nas redes sociais. Numa igreja, ele observa que a igreja está lotando. Só que eu vou aqui, vou colocar um negócio diferente, tá? Um vocabulário muito atual. Está inchando, na verdade. Está inchando. Porque não é um crescimento saudável. Alguém pode olhar para uma igreja A e B, mas está lotado todo o culto. Primeiro, que anda pregando lá. Segundo, é todo dia milagre. Preciso de rever esses conceitos. Não estou falando que o Espírito Santo não cure. E deve fazer parte da pregação de vocês. Mas lembre-se, é Ele que cura. A glória é para Ele e não para o homem. Não pode ficar vinculado a um milagreiro, a uma pessoa. Senão o nome do Senhor, irmão, deixa de ser glorificado. E isso você precisa de colocar, irmãos, em vossas pregações. Sempre o louvor e adoração a Jesus Cristo e toda a glória, toda a cura, toda a libertação, toda a salvação atribuída a tal. Então o que querem? Lembra que eu comecei que o evangelho hoje não é mais cristocêntrico, é antropocêntrico. O homem como centro de todas as coisas. E o que está dando certo? Um banquinho, coloca um banquinho aqui, vocês conhecem. Está até com um programa no canal, lá no SBT. Está lá com o programa lá. Vocês estão bem lindos? Irmão, Bíblia que é bom nada. Bíblia que é bom nada. E isso atrai? Atrai. Porque passa uma sensação, irmão, nessa era pós-moderna, que muitos brasileiros, ou grande maioria, estão procurando heróis. Estamos muito mais ansiosos do que anos atrás, preocupados. Uma doença que não sai mais. O povo está ansioso demasiadamente e querem respostas rápidas. Kairos e Cronos. Anotem. Kairos, tempo de Deus. De repente não te cura hoje, não te dá sua bênção hoje, mas o pragmatismo fala que é agora. Deus já te deu, tome posse. E nem sempre você vai segurar no anjo e vai conseguir sua vitória hoje. É claro que o meu desejo como pregador, irmão, e crente que sou, e otimista que sou, é que Deus venha te dar a sua cura hoje, aqui, ó. É que Deus venha abrir a porta do emprego hoje. É que Deus possa escancarar as portas do seu comércio, do seu empreendimento hoje. Mas a de Deus não é igual a mim. Kairos, tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. É diferente. E é isso que eu quero que você entenda, que o pragmatismo, acompanhando o que eu acabei de falar, grande ansiedade por querer a vitória rápido, fast food, você quer um lanche rápido, você quer que atendam você rápido, você quer uma aula rápida, você quer uma pregação rápida e quer uma resposta rápida. Cabe nós aqui filosofar o seguinte: será que Deus quer lhe dar uma resposta rápida? Só para filosofar, só para pensar. Será que Deus não quer te dar vitória, mas eu estou passando por um problema, está difícil, e tem mais uma, já faz anos. Continua na posição que você está. Eu queria muito, se você estiver perto de alguém, e eu sei que tem alguns irmãos que fazem junto, que bênção, e aqui na classe também eu vou pedir. Fala para o irmão aí, 2, 3, aqui também. Fica na sua posição. A resposta vai vir. Prega para ele assim, ó, a resposta vai vir, pastor Lúcio, mas é no tempo dele. É tema para alguém pregar. A resposta vai vir. Quer alguém, irmãos, mais crente do que nós, do que Abraão, considerado o pai da fé, colocado no hall, lá em Hebreus 11, como pai da fé, que foi prometido para ele, ainda em terra estranha, algo que só se cumpriu depois de 25 anos. E a idade era um fator contra ele. Foi chamado com 75, irmãos. É só um exemplo que eu quero dar, meus amados irmãos. Vamos continuar
ainda. Tem muita coisa boa aqui. Na página 11, o penúltimo parágrafo. Página 11, o penúltimo parágrafo, eu vou para a lousa, para terminar o primeiro tempo aqui. Mudança de culto, de teocêntrico para o antropocêntrico. Todo mundo sabe o que é teocêntrico e o que é antropocêntrico? Ok, gente? Teocêntrico. O centro é Jesus, Deus. O centro do culto, o centro da palavra. E o antropocêntrico, o homem. Antropoi, antropô, é homem. Um dos sinais mais visíveis do pragmatismo na área evangélica são as mudanças convulsivas que nas últimas décadas têm revolucionado, entre aspas, o culto nas igrejas, onde a filosofia passou a se planejar e realizar cultos dominicais que sejam mais divertidos. Eu estou falando uma mentira, crente? Que sejam mais irreverentes, eu continuo, mais show do que adoração. Eu estou falando, irmão, dos púlpitos pentecostais. Eu estou falando da região de Santa Bárbara, eu estou falando da região de Campinas, onde eu estou pregando. Eu sou um pregador regional, eu vou muito pouco para os outros estados. Mas em nossa região, na região de Campinas, que Limeira se engloba, estamos cobrando ingresso. As pessoas não vão para adorar, vão para se apresentar. Querem hotel de luxo. Eu estava conversando com o Gabriel sobre isso. Querem comida ótima. E outrora, irmãos, que eu sou daqueles pregadores de 20, 30 anos atrás, se alguém ajudasse você na gasolina, você já ficava feliz. Hoje não. Querem. E quando pagavam um lanche para mim, que bênção, que glória. Não, agora não. Querem ir em restaurantes chiques, ostentam uma indumentária que é caríssima. Tem alguma coisa errada? Eu não estou brigando com você ter um carro, uma moto, um bom relógio, boa vestimenta, nada disso. Nada disso. Mas o problema é a ostentação. Quer mais? É a ganância pelo dinheiro. Não é mais uma oferta. Não fale mais isso. Não. Não é mais oferta. É cachê. Eu sei do que eu estou falando. O vernáculo que você tem que usar é o seguinte, ó. Quanto que o senhor está cobrando de cachê? Para pastores, pregadores da palavra. Está de ponta cabeça o negócio, mas muita culpa é nós que convidamos essa gente, que cobra alto. Eu sei que está difícil, mas muitos de nós somos ocupados, não damos valor aos nossos, mas se do outro lado da igreja, quem está pregando lá? Eu não vou dar nome, cantor A, cantor B, e o pregador lá que pregou lá em Camboriú. Ninguém vai ouvir os nossos aqui. Vamos lá, porque Deus vai falar. O mesmo Deus está aqui. Ele está na aula, irmão. Por que não? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando aí para dar mensagens para alguém aqui nessa maravilhosa noite de aula. Para você aí também. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Nos desafiar a pregar o que os outros estão pregando, que é verdade, já não é mais. Porque nem sempre Deus vai te dar vitória. Nem sempre. Por isso ele tem que vir no culto todo dia, perseverando, insistindo. Vamos continuar. Virou shows. O resultado é um culto mais centrado na pessoa humana, antropocêntrico, do que centrado na pessoa de Deus. O mais grave é a teologia, que a teologia é forçada a ceder lugar de honra à metodologia, a métodos, deixando o estudo sistemático da palavra para trás. Se o irmão quiser participar, pode participar. Página 12. E vou finalizar, 8 e 5. Página 12, o segundo parágrafo. Por outro lado, com as fórmulas e métodos, não é preciso ser espiritual. Não é preciso gastar tempo recebendo a... Irmãos, eu estou falando aqui, ó, você que está lendo e está pegando aí o bonde andando no meu canal, de repente está aí, pegou esse vídeo.
Não corta aqui errado não, não recorta errado não. Espera aí, eu estou fazendo uma ligação, você tem que voltar todo o vídeo. E os amados irmãos entendam aqui. É o que está acontecendo. Deixa de lado o espiritual. Não faça o devocional. E eu estou ensinando aqui para vocês, na verdade estou relembrando, é tudo irmão experiente aqui. É verdade, não estou com demagogia. Gente trabalhada, gente que dá aula de escola bíblica dominical, gente que estuda, gente que está a fim de aprender mais. É claro que o devocional é essencial para pregar, não para ensinar. Um tempo com Deus, que eu estou falando, é separado. Sair do celular, sair, irmãos, do nosso cotidiano corrido e reservar um tempo. Esse tempo cabe a você criar, mas precisa. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja? O que o Senhor tem que falar para mim? Para depois passar para a igreja. Vou orar, vou dobrar o meu joelho, vou chorar. São elementos essenciais para uma pregação ter efeito para a igreja. Mas eu estou falando aqui o que estão fazendo. Deixa de lado o espiritual. Não é preciso mais gastar tempo, estudar, pregar um léxico, várias versões, quem sabe rever uma aula. Não é preciso ter uma vida devocional, basta seguir as fórmulas de marketing, agradar ao povo, sempre sorrindo, dar um show nos púlpitos. Os cultos viraram exposição de pirotecnia, irmãos, e coloca luz, e coloca uma música e tal, pregação que é bom nada. Eu sei que a aula está um pouquinho diferente do que você está habituado, mas eu preciso, irmão, de passar aquilo que Deus me falou hoje. É hoje. Essa aula é diferente de todas. A Ju sempre participa de todas as minhas aulas. Ela vai falar, depois consulte ela. É diferente das outras aulas. E está um frio aqui, está frio aqui, tá? Nessa data, que dia que é hoje, amados alunos? Hoje é dia 29 de... Está ouvindo? Maio. Está frio aqui em Limeira. Só que eu já estou com calor. Pode ser por empolgação e espiritual também. Eu estou muito empolgado para falar. Vamos continuar. Basta seguir as formas de marketing para agradar o povo, dar um show nos púlpitos. Nesse embalo, os novos e bonitos, nomes tais como celebração gospel, nova unção e etc. Impregnou os nossos púlpitos. Eu quero aqui, irmãos, finalizar com uma partícula que eu peguei do vocabulário de Spurgeon. Abro aspas. Ninguém, está aí nesse parágrafo, ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, mas importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Já faz mais de 100 anos que Spurgeon proclamou essas palavras, mas infelizmente elas ainda continuam atuais para os nossos dias. O pragmatismo como filosofia norteadora do ministério é defeituoso e desleal para com a igreja de Jesus Cristo. Como prova de veracidade, chega mesmo a ser satânico. É um posicionamento que eu estou passando para vocês, muito meu, porque atende os objetivos do maligno de afastar o crente da realidade da palavra de Deus, de que as escrituras são uma questão de vida e não apenas de crença. Qual é o tipo de ministério que agrada a Deus? Pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2. Alguém pode ler 2 Timóteo 4:2, gente? Tenho mais 10 minutinhos, vamos lá. Achamos? 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Irmão, prega a palavra. É Paulo. Se de repente eu fui por um caminho diferente daquilo que você esperava aqui nessa aula, mas eu quero finalizar, irmãos, essa minha leve introdução para falar da era pós-moderna, sobre o pragmatismo, sobre os anseios do povo de Deus e o povo lá fora. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Mesmo que você não tenha aquele baita vocabulário atual,
mesmo que você não tenha todo o conhecimento que queria ter. Mas continue deixando o Espírito Santo, irmão, nortear. Glória a Deus por isso, porque em tantas oportunidades eu sei que eu vou empatar com muita gente que está me ouvindo na aula online e aqui. Quantas vezes você desenvolveu todo um esboço, estudou, suou, chorou, orou, aí você até começa naquilo que você estudou, mas o Espírito Santo consegue trabalhar melhor naquilo que você estudou. Ele não deturpa, viu, irmãos? Quero aqui não abrir espaço para filosofia. O Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo é ordeiro, sim ou não, irmãos? Esse pragmatismo vou trazer no meio da igreja, dá certo. Terminar culto no horário significa para muitos, sabe o que, irmão? O poder não caiu. Principalmente no domingo. Que hora que terminou o culto? 9 horas, mas teve culto? Teve. Que hora que termina? 9 horas. Que hora que terminou o culto? 9 horas. Mas não. Poder, não. Agora, se terminou 9h30, rapaz, o culto terminou 10 horas. 10 horas, cara. Imagina, todo mundo pegaram as cadeiras, jogaram. Tava um negócio. Eu sentia assim uma alegria, quase que eu pego o ventilador. Nem sempre é poder. A primeira aparição na Bíblia, crente, você que gosta de Bíblia, sobre o Espírito Santo, para gravar e pregar. Não pode, irmão, colocar essa nomenclatura que o Espírito Santo está a favor de uma desordem no culto. Alguns buscam essa desculpa. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo, eu prego o que ele manda. E às vezes não mandou nada, é você que não tem palavra. Não tem palavra, esqueceu. Aí culpa. Olha, o pastor Márcio me deu até as 9 horas, mas já é 9h20. Quem manda aqui, quem é que manda aqui, pastor Márcio? Você fica sem graça, né, irmão? Culpa o Espírito Santo. Mas, finaliza essa minha fala para você entender que em Gênesis, a primeira aparição do Espírito Santo diz que ele colocou ordem no caos, na criação da terra. O Espírito Santo veio para colocar ordem. Ele nunca foi desordeiro, irmão. Você viu como que o pragmatismo você entendeu um pouco melhor? Aí uma desordem que acontece no culto, terminou um pouquinho tarde, que hora? Era para terminar 9 horas, mas é 10h30, mas os irmãos entendem. É desordem, irmão. Eu tenho que jantar, eu acordo cedo. Tá difícil, né, irmão? Você vai cuidar de culto, hein? Você vai pregar. Você vai pregar, eu sei que vai domingo. E eu vou pregar domingo. Não culpe o Espírito Santo. Não culpe. Lousa. A pregação deve ser a que vem a ajuda do alto. Com L. E não a autoajuda. Termo usado de uns 15, 20 anos para cá. Os livros de autoajuda, irmão, é um perigo, é muleta para crente. E foi o que mais vendeu de uns 5 anos atrás aí. Hoje, graças a Deus, o povo está pensando mais. Livro de autoajuda, de slogan, que você é vencedor, que você é tremendo, tudo que você faz dá certo, nem sempre. A gente já fez cada coisa errada, pelo menos eu. Se Abraão errou, Davi errou, o que dirá de nós, irmão? A experiência não pode sobrepor as escrituras. Não sou contra. Precisamos de dons. Creio no batismo. Creio na renovação espiritual. Mas ela não pode estar acima. Alguém, irmãos, procura hoje profetas. Eu sei que ninguém procura. Os nossos alunos, ninguém procura. Né? Procuram profetas para saber o que eu vou comer amanhã. Posso comer lasanha? Eu estou ironizando. Posso comer lasanha ou churrasco? Aí uma língua estranha vem, vocês conhecem, né? Eita, calamai! Filho, eis que te digo, não comerás mais carne. Eu sabia, vou comer lasanha. Que isso? Aí vai procurar um irmão lá, eu estou passando, já vai com a cara de coitadinho, vocês não conhecem, mas eu conheço, eu pastoreei gente assim. Eu quero uma oração.
Deus tem para mim, mas eu já tinha orado, eu já tinha pregado e Deus não falou. Deus não falou na pregação, mas a pessoa queria a minha oração. E eu orei. Ora, eu oro. Vocês sabem. Querido Deus, abençoa tal. E aí, pastor, o que Deus falou? Eu falei, eu já orei. A pessoa fica decepcionada. Mas e aí, cadê? Não tem um... Eu falei, não, porque eu fiquei 45 minutos pregando profecia bíblica. Mas, ora de novo. Não vou orar de novo. E ficam bravos. Porque são movidos a experiências. Não pode, irmão. Nossa, o irmão Márcio, quando abre a boca, ele fala aquele jeito ainda assim, grosso. E tá em casa. Olha, ele vai falar uma língua estranha. É para mim, Senhor. Não, e a Bíblia? Não tem Bíblia. Não idolatre pessoas, irmão. Não idolatre. Eu posso estar pagando um preço alto. Não estou buscando agenda. Não é isso. Mas não idolatre pessoas. Nós estamos vivendo nesse palco junto com esse pragmatismo. Nossa, aquele irmão quando abre a boca, não, ele é usado igual a você. Você pode ser usado. Você pode orar por alguém pode ser curado. Por que não, irmão? A oração de um justo pode muito. Deus pode te usar. A sua oração, irmão, em nome de Jesus, tem poder. Não é uma exclusividade de uma igreja. Tem umas igrejas aí que pensam que só eles vão para o céu. Meu Deus, eu sei que vocês não conhecem. E se sair de lá então, já era, fechou a porta. Não! Cristo morreu por todos, é o texto áureo da soterologia, João 3,16. Morreu por todos, não por uma denominação, ou por alguém que segue A ou B, nada disso, irmão. Então, a experiência é importante, mas não pode estar acima das Escrituras. Seja guiado, irmão, pela profecia bíblica, não por um profeta de Pix, que agora tem eu vi lá. Eu mostrei para Ju. Eu nunca pensei que tinha visto isso. Lembra que eu te mostrei aqui, ó. O cara no Facebook, eu peguei ela aqui, Ju. Mostrei para ela. Tive que tirar o irmão até do meu rolo lá não é possível. Pedindo, olha, se você enviar, ele fala desse jeito, né, Ju? Se você enviar agora um Pix, coloca a mão assim na testa. Vocês nunca viram esse troço, mas eu vi. Tá recebendo, né? Tá recebendo uma entidade. Porque não é Espírito Santo, irmão. Tá desse jeito. Ele fica mastigando. O que é isso, irmão? Eu sei que eu vou ser bombardeado. Não estou nem aí. Quero uma parte. Eu quero. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes já precisei em lágrimas, com dificuldade. Deixa eu ler. E Deus fala. Aqui, ó. Profecia para você. Estou profetizando bênção para você. E como nós devemos pregar? Volto e finalizo. Cheio. A experiência não está acima, mas todavia precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu elenquei aqui, irmãos, 3 exemplos. Vamos ler rapidinho? Lucas 1:15. Você também, procura aí. Você não está procurando? Pode procurar. É Bíblia. Lucas 1:15. Quem achou, ler? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Está falando de João Batista. Tá? Um pouquinho do contexto, é alguém profetizando sobre a madre de Ana. Olha, quem está aí, e ele vai ser cheio. O que eu quero aqui, irmãos, colocar um grifo, cheio. João Batista era cheio. Uma pregação que saiu do pragmatismo religioso daquela época. O último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas veio pregando totalmente diferente do que vinham pregando antes dele. E as pregações antes dele estavam dando certo. Mas isso não significa, veja bem, que você pregando o que estão achando que está dando certo, não atrai pessoas. Tá? Não fica pensando também que, olha, eu prego igual João Batista mesmo. Cuidado.
Muita gente fala isso, eu prego mesmo, para arrebentar mesmo. Não é bem isso. João Batista pregava sobre o arrependimento, ingrediente essencial em 3 ministérios que eu vou elencar aqui. E vou finalizar com Jesus Cristo. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele sabia o que estava pregando porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora lembre-se, e outra coisa, viu, pastor, onde eu prego, eu estou aprendendo negócio de homilética com o senhor aí, mas onde eu prego o seu chamado, não fica quase ninguém, porque o Espírito Santo tira tudinho, né? Mas eu prego a verdade, não fica quase ninguém me ouvindo. Tem alguma coisa errada com o irmão. Porque João Batista pregava duro, e diz a palavra de Deus, e era no deserto, não era nos templos, não era na sinagoga, no deserto, e enchia de gente. Então pregar duro não significa que ninguém quer ouvir, porque você tem que voltar a uma frase que eu usei: nós precisamos de pregar o que o povo precisa ouvir, não o que quer ouvir. Porque eu, num dia de lágrimas, de dor, eu quero uma palavra de up, que fala que eu vou vencer, e nem sempre. Pode ser que a prova continue. Eu sei que você está bugando, né? Você deve estar bugando comigo. Meu Deus, eu quero vitória. Eu também quero. Mas se Deus quer que você atravesse o deserto por um pouquinho de tempo, para o nome dele ser glorificado e não o seu. Ah, mas se eu for por aqui, ele não quer que você vá por aí. Mas aqui é mais fácil, ele não quer. Não busque atalho. Volto. Atos 4:8. Finalizo, já passamos do horário. Vai embora da nossa aula não, fica aí, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Só isso aí, Gabriel. Então Pedro, cheio. Agora, claro, depois de ser batizado no Espírito Santo, junto com aqueles 120 irmãos, Atos 1:14 e 15, estavam reunidos no cenáculo. Pedro, irmão, renovado, cheio. E finalizo com Jesus. Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo. É só isso aí, irmão. Jesus cheio do Espírito Santo. Você não achou por quê? For ler. Nada de preguiça. Parou por quê? Aí. Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio. Essa é uma das grandes diferenças nessa primeira parte da nossa aula aqui. Ser cheio faz grande diferença. Direciona e você vai falar o que ele quer. Que Deus abençoe os nossos amados alunos. Continue firme e perseverando em nome de Jesus.